Chegamos em 10 centímetros, o sonho da maioria das gestantes que querem parto vaginal e não nasceu, fomos para a cesárea. O bebê não era cabeçudo, a pelve da mulher não era pequena, não estava em sofrimento fetal, não deu nenhuma intercorrência no trabalho de parto que fizesse com que a gente fosse correndo para uma cesárea de emergência, mas não nascia. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse caso que eu acompanhei para que vocês entendam que depende de várias coisas para um nascimento via vaginal acontecer. Existe uma régua que a gente chama de régua de Dili, que eu vou deixar aqui para vocês. E com base nessa régua, a gente consegue saber se o bebê está descendo. E à medida que o colo uterino ele vai dilatando e chegando nesses 10 centímetros, o bebê também vai encontrando o espacinho dele ali para descer. O que aconteceu no caso dessa gestante? Todo o acompanhamento de parto via vaginal, ele tem um partograma, que é como se fosse um documento que a gente vai colocando dados objetivos do parto para analisar se de fato esse trabalho de parto está fluindo. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas ele precisa estar fluindo. No caso dessa análise pela régua de Dili, que é a descida, como eu deixei aqui para vocês, nesse caso que eu acompanhei, a gestante chegou a 10 centímetros, não foi falta de apoio de profissional, gente. Ela tinha doula, eu estava como doula dela, ela teve obstetras maravilhosas de plantão, o acompanhante de parto também maravilhoso, então não faltou apoio para essa gestante. Mas a bebê não descia de jeito nenhum. Então ela parou lá no -2 e ela não descia. Depois que a gente foi para a cesárea, na hora que a médica foi tirar, que a gente descobriu que ela estava assínclica, que é como vai ficar nessa imagem aqui para vocês. O bebê assínclico é o bebê que vem para o canal de parto com a cabecinha girada. E isso também altera o diâmetro que ele vai entrar nesse canal de parto. Então, já que poderia ter nascido, vocês chegaram a esperar 6, 8 horas para fazer essa prova de trabalho de parto? Não, gente, a gente não esperou. Durante o acompanhamento de educação perinatal, a gente sempre conversa sobre a possibilidade do desfecho desse nascimento vir a ser uma cesárea. Então, essa gestante, muito antes dela chegar nos 10 centímetros, ela já estava comentando conosco que ela queria ir para uma cesárea. E não era aquele tipo de pedido que a gente sabe que toda mulher que vai para o parto via vaginal, praticamente 100% pede. Não era aquilo, era uma conversa de fato racional. E eu sei que é estranho falar isso, porque sempre fala, não tem como racionalizar nesse momento. Não, gente, algumas mulheres conseguem. E parte do olhar profissional é a gente saber ler isso da mulher também. Tanto que a gestante, depois do nascimento do bebê, que foi então por cesárea, ela me agradeceu por eu ter dado ouvidos ao que ela estava falando, sabe? Não se arrependeu de ir para cesárea. Provavelmente, se a gente tivesse insistido no parto vaginal, e por que que a gente poderia ter feito isso? Número 1, porque a gestante estava super bem. Número 2, a bebê estava super bem e nós ainda estávamos com tempo para continuar tentando. Então, a gente podia fazer, por exemplo, versão inclinada para frente, para tentar ajudar no posicionamento dessa bebê. Só que uma coisa que dificultou a análise completa ali desse caso em específico, a bolsa dessa gestante, a bolsa de águas rompeu de 9 para 10 centímetros. Então, a gente não sabia exatamente, né? Porque o exame de toque, quando ele é feito, ele avalia várias coisas, não só a dilatação. Então, a gente não sabia, pelo exame de toque, como esse bebê estava vindo. O que a gente tinha era um padrão de contrações que estava bom, mas que do nada, assim, ele começava a espaçar. Então, hoje eu tenho conhecimento em relação a isso, né? Que esse padrão já era um indicativo de mau posicionamento, mas de todo jeito, vim explicar para vocês esse caso super interessante que aconteceu de um bebezinho de uma gestante que chegou a 10 centímetros e acabou indo para cesárea. E aí muitas pessoas ainda pensam, né? Mas passou por toda essa dor, chegou em 10 centímetros e ainda foi para cesárea? Sim, gente, a gente não sabe quanto tempo
a gente seguiria num parto vaginal e a gente também não sabe como que a bebê ia responder, porque ela ficou um tempo nesses 10 centímetros sem a bebê descer e sem ter os puxos, né? Que seria para transicionar para o expulsivo. Ela não tinha essa vontade de empurrar. Então, ao nosso ver, a nossa análise depois mais técnica foi o melhor desfecho possível. A gestante está muito em paz com tudo que aconteceu e foi um acompanhamento diferente, por isso que eu quis vir aqui e trazer para vocês. Já que se eu perceber durante o meu trabalho de parto que o meu bebê não está descendo, qual a chance disso acontecer comigo? Gente, é baixíssima, tá? Mas de todo jeito, se não estiver tendo alteração da descida de Dili, e é complicado falar sobre isso num vídeo como esse, porque às vezes a gestante, o acompanhante, ele não tem a análise técnica do parto. Então acham que, por exemplo, passou 2, 3 horas, o bebê não desceu nada do Dili e acham que tem algum problema. E não necessariamente, sabe? É toda uma análise mais complexa que é feita. Então, saiba conversar com a sua equipe, de preferência escolha a sua equipe para que você possa confiar no que eles estão te passando. Nós estávamos muito seguras da indicação da cesárea, porque de fato a gente não sabia quanto tempo ia levar e a gestante não queria mais prolongar essa situação de trabalho de parto. E é óbvio que, mesmo não tendo sido o nascimento via vaginal, toda essa liberação hormonal que aconteceu durante o trabalho de parto facilitou uma série de coisas, principalmente a amamentação, a recuperação também. Então, hoje é uma bebezinha que está em aleitamento exclusivo. Então, a gente sabe que apesar de não ter sido o desfecho primário que a gestante queria, que era do parto via vaginal, aconteceu tudo exatamente como Deus já tinha planejado.